Sai e não voltes a aparecer. O meu pai rugiu do outro lado da sala de jantar, o seu rosto contorcido de raiva e desilusão. O peru de Natal jazia intacto entre nós, enquanto as suas palavras ecoavam pelas paredes da nossa casa de família em Lisboa. Eu fiquei ali sentada, atordoada pelo veneno na sua voz, com o garfo ainda a meio caminho da boca. O molho de arandos de repente pareceu amargo, e senti o peso familiar das suas expectativas a esmagar-me como uma força física. O meu nome é Isabela Campos. Tenho 28 anos e acabara de destruir o sonho cuidadosamente construído pelo meu pai para o legado da nossa família. Desde que me lembro, Duarte Campos tinha orquestrado todos os aspectos da minha vida em torno de um único objetivo: que eu me juntasse à prestigiada sociedade de advogados Campos e Associados, que ostentava o nome da nossa família. O meu irmão Diogo tinha se alinhado perfeitamente, formando-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e assumindo sem esforço o seu papel como sócio júnior. Mas eu sempre fui diferente, sempre a questionar, sempre atraída por algo maior do que horas faturáveis e litígios empresariais. No momento em que disse ao meu pai que tinha oficialmente desistido do curso de Direito, vi 28 anos do seu investimento em mim desmoronarem-se diante dos seus olhos. Ele passara décadas a transformar a Campos em Associados numa das mais respeitadas sociedades de advogados de direito da família de Lisboa, e na sua mente, eu acabara de deitar tudo a perder. A minha mãe, Joana, estava sentada petrificada ao seu lado, o copo de vinho a tremer ligeiramente nas suas mãos bem cuidadas. Ela tinha aperfeiçoado a arte da concordância silenciosa ao longo dos anos, nunca desafiando a visão do meu pai para o futuro da nossa família. És uma desgraça para tudo o que esta família construiu, continuou o Duarte, a sua voz baixando para um sussurro perigoso que de alguma forma parecia mais ameaçador do que os seus gritos. Eu sacrifiquei tudo para te dar oportunidades, e é assim que me pagas. Pousei o garfo cuidadosamente, sentindo algo frio e determinado a instalar-se no meu peito. A desilusão não era nova, mas a finalidade na sua voz era. O Diogo mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira, os olhos fixos no prato, como se o puré de batata contivesse os segredos do universo. Mesmo agora, aos 34 anos, ele não conseguia defender-me da ira do nosso pai. Depois de tudo o que fiz por ti, disse o Duarte, levantando-se tão abruptamente que a sua cadeira arranhou o chão de madeira. Sai da minha casa, sai e não voltes a aparecer. A respiração ofegante da minha mãe foi o único som na sala enquanto eu me levantava lentamente, dobrando o guardanapo de forma arrumada ao lado do meu prato. O ritual do jantar de família tinha se tornado uma performance em que todos participávamos. Mas naquela noite, a cortina finalmente tinha caído. Enquanto caminhava em direção à porta, sentia os seus olhos nas minhas costas, mas ninguém me chamou para parar. O silêncio falava mais alto do que quaisquer palavras poderiam ter dito. Crescer na casa dos Campos significava viver sob a pressão constante do sucesso e das aparências. O meu pai construíra a sua reputação sobre a base dos valores familiares e do legado. Ironicamente, naquela noite, liguei à minha colega de quarto de 3 anos antes, a Maia, que estava a trabalhar com um grupo de capital de risco liderado por mulheres no Porto. Tenho uma ideia, disse-lhe eu, a andar de um lado para o outro no meu minúsculo apartamento perto da faculdade. Kits de infraestrutura movidos a energia solar para comunidades em desenvolvimento, sistemas plug and play que podem fornecer energia limpa e conectividade à internet em áreas remotas. A Maia ouviu atentamente enquanto eu delineava a minha visão. A tecnologia já existia, mas ninguém tinha descoberto como torná-la acessível e econômica para as comunidades que mais precisavam. Eu andava a pesquisar o conceito há meses, a esboçar modelos de negócio em guardanapos e a ficar acordada até tarde a ler sobre microfinanciamento e investimento de impacto social. Devias apresentar isto à Vision Capital, sugeriu a Maia. Eles estão à procura exatamente deste tipo de inovação. Aquela conversa mudou tudo. Numa semana, tinha discretamente desistido da faculdade e mudado para um espaço de coworking apertado na Foz do Douro.
Os meus pais pensavam que eu estava a tirar uma licença sabática para me encontrar, e eu deixei-os acreditar nisso. O Diogo ligava ocasionalmente para saber como eu estava, mas as nossas conversas pareciam sempre forçadas e cuidadosas, como se ambos tivéssemos medo de dizer a coisa errada. Durante 9 meses, vivi das minhas poupanças e comi massa instantânea enquanto aperfeiçoava a minha apresentação. Submeti propostas a 17 grupos de investimento diferentes e recebi 17 rejeições. Algumas eram cartas modelo, outras eram feedbacks mais personalizados sobre a viabilidade de mercado e preocupações com a escalabilidade. Cada rejeição doía, mas também me ensinou algo valioso sobre resiliência e determinação. Os meus pais nunca perguntaram sobre os pormenores da minha pausa na faculdade de Direito, e eu nunca oferecia a informação. Quanto menos eles soubessem, melhor. Eu estava a construir algo revolucionário. Algo que podia realmente mudar vidas, mas sabia que eles nunca iriam entender. O grande avanço aconteceu numa terça-feira chuvosa de março, exatamente 9 meses depois de eu ter iniciado esta jornada. Estava sentada no apertado espaço de coworking na Foz, rodeada de copos de café vazios e papéis amachucados, quando o meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconheci, mas algo me disse para atender. Isabela Campos, fala Jessica Chen da Vidian Capital. Gostaríamos de agendar uma reunião sobre a sua proposta dos sistemas Ninho do Sol. As minhas mãos começaram a tremer enquanto eu processava as suas palavras. A Vidian Capital era uma das mais respeitadas firmas de investimento de impacto social da Península Ibérica, liderada por mulheres que tinham feito fortuna em tecnologia e agora se dedicavam a financiar empresas que pudessem criar mudanças positivas. Eu tinha submetido a minha proposta a eles 4 meses antes e presumi que se tinha perdido na confusão quando nunca mais obtive resposta. A reunião ocorreu na semana seguinte no seu elegante escritório no centro do Porto. Vesti o meu único fato profissional e levei uma pasta de couro gasta que pertencera ao meu avô. A sala de reuniões tinha vista para o horizonte da cidade, e eu tentei não deixar que o ambiente intimidante abalasse a minha confiança enquanto preparava na minha apresentação. A Jéssica apresentou-me as outras sócias, a doutora. Amara Okafor, uma engenheira de origem nigeriana que tinha revolucionado a tecnologia de purificação de água, e Leah Brennan, uma ex-executiva do Goldman Sachs, que tinha deixado Wall Street para se concentrar em investimentos sustentáveis. Eram mulheres que tinham quebrado barreiras e criado seus próprios caminhos, e senti uma centelha de esperança de que talvez elas entendessem a minha visão. Apresentei o meu conceito de infraestrutura solar com uma precisão apaixonada, explicando como sistemas de energia modulares poderiam ser implementados em comunidades rurais, em África e na América do Sul. A tecnologia não se tratava apenas de fornecer eletricidade. Tratava-se de criar conectividade, permitir a educação e capacitar as economias locais. Cada kit incluiria painéis solares, armazenamento de bateria, iluminação LED e capacidade de internet por satélite, tudo embalado numa unidade à prova de intempéries que poderia ser montada por técnicos locais. A pesquisa de mercado mostra uma procura massiva, expliquei, passando por slides que demonstravam o âmbito da pobreza energética em todo o mundo. 2.000 milhões de pessoas ainda não têm acesso a eletricidade fiável, e a infraestrutura de rede tradicional é proibitivamente cara para comunidades remotas. A Dra. Okafor inclinou-se para a frente, claramente interessada. Qual é o seu modelo de escalabilidade? Como planeia fabricar e distribuir estes sistemas de forma acessível? Eu tinha antecipado esta pergunta e passado semanas a desenvolver parcerias com fabricantes no Sudeste Asiático, especializados em componentes de energia renovável. A chave era criar módulos padronizados que pudessem ser produzidos eficientemente, mantendo os padrões de qualidade. Estabelecemos parcerias com fabricantes consolidados e focamo-nos na montagem e implementação, respondi. A nossa proposta de valor não está em reinventar a tecnologia solar, está em torná-la acessível e sustentável para as comunidades que mais precisam. A reunião durou 2 horas e, no final, eu conseguia ver um entusiasmo genuíno nos seus olhos. A Jéssica acompanhou-me até o elevador, e as suas palavras de despedida deram-me esperança. Entraremos em contato em breve.
É exatamente este o tipo de inovação que procuramos. Naquela noite, liguei a Maia para partilhar as notícias, mas não contei à minha família. Eles ainda pensavam que eu estava a tirar uma pausa temporária da faculdade de Direito. A chamada da Vision Capital chegou 3 semanas depois e mudou tudo. A voz da Jéssica era calorosa, mas profissional, enquanto me dava a notícia que iria transformar a minha vida. Isabela, gostaríamos de oferecer aos sistemas Ninho do Sol 30 milhões de euros em financiamento de série A, com um compromisso adicional para a série B se atingires as tuas metas de implementação do primeiro ano. Eu quase deixei cair o telefone. 30 milhões de euros. Era mais dinheiro do que alguma vez imaginei, o suficiente para lançar operações em 3 continentes e estabelecer as parcerias de fabrico de que precisávamos para escalar rapidamente. Os termos também eram generosos. A Vidian ficaria com uma participação de 40% na empresa, deixando-me com o controle maioritário e a liberdade de operar de acordo com a minha visão. Há uma condição, continuou a Jéssica. Queremos que aceites um lugar no Conselho de Energias Renováveis de Portugal. É um conselho consultivo do Estado que avalia iniciativas de energia verde e distribui subsídios. A tua experiência seria valiosa e daria a Ninho do Sol credibilidade adicional no mercado. O Conselho de Energias Renováveis de Portugal era prestigioso, composto por especialistas de topo em tecnologia sustentável e política ambiental. A adesão era apenas por convite, normalmente reservada a executivos com décadas de experiência. Aos 28 anos, eu seria uma das mais jovens nomeadas na história do Conselho. Sinto-me honrada, respondi, ainda a processar a magnitude do que estava a acontecer. Quando começaria? Imediatamente. Vamos anunciar o financiamento no próximo mês e a nomeação para o Conselho fará parte do comunicado de imprensa. Isto vai colocar-te no mapa em grande, Isabela. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio atordoado no meu minúsculo apartamento na Foz. 9 meses antes, eu era uma estudante de direito que tinha desistido do curso, comia massa instantânea e questionava cada decisão que tinha tomado. Agora, estava prestes a tornar-me a diretora de estratégia de uma empresa de 30 milhões de euros, com operações em vários continentes. As semanas seguintes passaram num turbilhão de documentos legais, entrevistas aos mídia e sessões de planeamento estratégico. A equipe da Vidian ajudou-me a estabelecer uma estrutura corporativa adequada, a contratar pessoal-chave e a iniciar o processo de criação de parcerias de fabrico. Mudei-me do meu apartamento apertado para um loft moderno no Parque das Nações, finalmente capaz de comprar móveis que não vinham de lojas de segunda mão. A cobertura da imprensa foi avassaladora. A TechCrunch destacou os sistemas Ninho do Sol como uma das principais startups de impacto social a observar. E a Forbes incluiu-me na sua lista 30 Under 30 de empreendedorismo social. A atenção era gratificante, mas também surreal. Eu continuava à espera que alguém me tocasse no ombro e me dissesse que tinha havido um engano. Apesar de tudo, a minha família permanecia alheia ao meu sucesso. Eu tinha aperfeiçoado a arte de desviar as suas perguntas sobre os meus planos, dando respostas vagas sobre explorar oportunidades e tirar um tempo para descobrir as coisas. O meu pai tinha parado de perguntar de todo após a nossa última conversa telefônica desconfortável, quando ele tinha novamente sugerido que eu considerasse voltar para a faculdade de Direito antes que fosse tarde demais. O Diogo ligava ocasionalmente, mas as nossas conversas pareciam cada vez mais distantes. Ele estava ocupado com um caso de divórcio, de alto perfil, que estava a gerar atenção mediática significativa para a Campos e associados, e eu percebia que ele estava frustrado com a minha aparente falta de rumo. Na sua mente, eu estava a desperdiçar o meu potencial enquanto ele construía a sua carreira e contribuía para o legado da família. O pai está muito preocupado contigo, disse ele durante uma das nossas raras chamadas. Ele acha que estás a ter uma espécie de crise de meia-idade. Eu quase me ri da ironia. Enquanto o meu pai se preocupava com a minha suposta crise, eu estava a construir algo que sobreviveria à sua sociedade de advogados por décadas. Mas guardei esse conhecimento para mim, sabendo que a revelação seria mais doce se viesse como uma surpresa completa. A posição no Conselho de Energias Renováveis de Portugal foi oficialmente anunciada em outubro, gerando outra onda de cobertura mediática.
A minha nomeação foi notada em várias publicações jurídicas, incluindo a Revista da Ordem dos Advogados, mas eu não achava que a minha família prestasse atenção a notícias ambientais. A lacuna entre o meu sucesso público e a percepção da minha família sobre o meu fracasso estava a aumentar a cada dia. À medida que o Natal se aproximava, a tensão entre os meus dois mundos tornou-se quase insuportável. No mundo dos negócios, eu estava a ser reconhecida como uma líder inovadora em tecnologia sustentável. Os sistemas Ninho do Sol tinham implementado os nossos primeiros programas piloto no Quênia e na Guatemala, fornecendo energia limpa a mais de 5.000 pessoas em comunidades remotas. As histórias de sucesso chegavam em catadupas, crianças a estudar à luz de LEDs em vez de perigosos candeeiros a querosene, pequenos negócios a operar unidades de refrigeração pela primeira vez e centros comunitários a oferecer acesso à internet para a educação e comunicação. Mas para a minha família, eu ainda era a filha decepcionante que tinha deitado fora a sua carreira jurídica por objetivos indefinidos. A desconexão era dolorosa, especialmente quando recebia notícias sobre o contínuo crescimento e sucesso da Campos e Associados. O meu pai tinha sido recentemente homenageado pela Ordem dos Advogados de Lisboa pelas suas contribuições para o direito da família, e o Diogo estava a ser considerado para sócio antes do tempo. Encontrei-me dividida entre o desejo de partilhar as minhas conquistas e o valor estratégico de manter o meu segredo. Uma parte de mim queria provar ao meu pai que eu tinha feito a escolha certa, que abandonar a faculdade de Direito tinha levado a algo muito mais significativo do que ser sócia na sua firma. Mas outra parte de mim reconhecia que o elemento surpresa seria mais poderoso do que uma revelação gradual. Na semana antes do Natal, tomei uma decisão que mudaria tudo. Comprei uma mansão de 7 milhões de euros em frente ao mar, em Cascais, com janelas do chão ao teto com vista para o Oceano Atlântico e acesso privado à praia. A casa era um símbolo do meu sucesso, mas mais importante, era uma declaração de independência. Eu já não era a filha perdida a viver de tempo emprestado e boas intenções. A transação imobiliária gerou a sua própria atenção mediática, com os meios de comunicação de celebridades a especularem sobre a jovem executiva de tecnologia que tinha comprado uma das propriedades mais exclusivas de Cascais. A atenção deixou-me nervosa, mas presumi que a minha família estava demasiado focada nas suas próprias preocupações para anotar notícias de entretenimento sobre compras de imóveis. Passei os dias que antecederam o Natal a preparar-me cuidadosamente para o que eu sabia que seria uma conversa difícil. A minha família esperava que eu anunciasse os meus planos para regressar à faculdade de Direito, ou pelo menos reconhecesse que a minha fase experimental tinha falhado. Em vez disso, eu ia contar-lhes a verdade sobre a minha desistência e deixá-los tirar as suas próprias conclusões sobre a minha situação atual. Na manhã da véspera de Natal, conduzi de Cascais até a casa dos meus pais no Restelo, apanhando a cênica Avenida Marginal que sempre me acalmou os nervos. Os bairros familiares pareciam diferentes agora que os via de uma posição de sucesso financeiro em vez de dependência. Estacionei em frente à casa onde cresci, notando como parecia modesta em comparação com a minha nova propriedade em Cascais. A minha mãe recebeu-me à porta com a sua mistura habitual de afeto e preocupação. Isabela, estás ótima. Como te sentes em relação a tudo? Tudo era a sua forma diplomática de se referir à minha ausência prolongada da faculdade de Direito sem reconhecer o crescente elefante na sala. Abracei-a e segui-a para a cozinha, onde os sons e cheiros familiares da preparação da ceia de Natal me transportaram de volta a memórias de infância, de reuniões familiares que pareciam mais calorosas e genuínas. O Diogo chegou com a sua namorada, a Kátia, uma colega advogada que trabalhava numa firma concorrente. Eles formavam um casal de advogados perfeito, discutindo casos recentes e políticas da Ordem dos Advogados com a confiança fácil de quem nunca questionou as suas carreiras. A Kátia sempre fora educada comigo, mas eu sentia a sua confusão sobre o meu estatuto atual como a desilusão da família. Enquanto nos reuníamos à volta da mesa da sala de jantar, eu sabia que este seria o último Natal em que a minha família me veria como um fracasso. A conversa que eu temia começou de forma inocente, como as conversas de família muitas vezes começam.
Tínhamos terminado o prato principal e a minha mãe estava a levantar os pratos enquanto o meu pai servia vinho com a precisão cerimonial que aplicava a tudo. O Diogo e a Kátia discutiam uma recente decisão do Tribunal Constitucional que poderia impactar as práticas de direito da família, e eu dei por mim genuinamente interessada na análise deles, apesar do meu próprio caminho divergente. Isabela, disse o meu pai de repente, virando a sua atenção para mim com a intensidade focada que me intimidava desde a infância. Tenho sido paciente com toda esta situação da licença sabática, mas precisamos de falar sobre os teus planos. O semestre da primavera começa em 2 meses, então, e se vais reinscrever-te na nova, precisamos de tratar da papelada em breve. A suposição na sua voz era clara. Claro que eu voltaria para a faculdade de Direito. Por que outra opção razoável poderia haver? A minha mãe acenou encorajadoramente da porta da cozinha, esperando claramente que esta conversa resolvesse a incerteza que pairava sobre as nossas reuniões familiares. Na verdade, pai, disse eu, pousando cuidadosamente o meu copo de vinho. Eu não estou de licença sabática. Eu desisti oficialmente da faculdade há 8 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Kátia parou a meio da frase na sua conversa com o Diogo, e eu vi o rosto da minha mãe empalidecer enquanto processava o que eu acabara de dizer. A expressão do meu pai mudou de confusão para raiva tão rapidamente que eu quase recuei. O quê? Disse ele, a sua voz perigosamente baixa. Eu desisti da faculdade de Direito, repeti, encontrando o seu olhar diretamente. Percebi que não era o caminho certo para mim, por isso saí para seguir outra coisa. O Diogo inclinou-se para a frente, claramente a tentar mediar antes que a situação explodisse. Bela, talvez possamos discutir opções para te candidatares novamente no próximo ano. Há outras boas faculdades de Direito que talvez... Tu não entendes, interrompi. Não planeio voltar para a faculdade de Direito, nunca. Comecei uma empresa e tem tido um sucesso incrível. O rosto do meu pai estava a ficar vermelho e eu conseguia ver a veia na sua têmpora que sempre aparecia quando ele estava verdadeiramente zangado. Uma empresa? Que tipo de empresa? Uma pequena startup de internet que vai à falência em 6 meses? Sistemas Ninho do Sol, disse eu simplesmente. Desenvolvemos infraestrutura movida a energia solar para comunidades em desenvolvimento. Acabamos de fechar 30 milhões de euros em financiamento de série A. As palavras pairaram no ar como fumo de uma explosão. Observei os rostos da minha família enquanto tentavam processar o que eu lhes acabara de dizer. 30 milhões de euros era mais dinheiro do que a Campos em Associados tinha gerado em receitas ao longo de toda a sua história de 30 anos. Isso é impossível, disse o meu pai categoricamente. Estás fora da faculdade há 8 meses. Ninguém consegue angariar esse tipo de dinheiro sem experiência ou credenciais. Eu tenho ambas, respondi calmamente. Passei 2 anos a desenvolver a tecnologia e o modelo de negócio enquanto supostamente estudava contratos e responsabilidade civil. E, desde o mês passado, fui nomeada para o Conselho de Energias Renováveis de Portugal. Os olhos da Kátia arregalaram-se em reconhecimento. O Conselho de Energias Renováveis. Isso é incrivelmente prestigioso. A minha firma tenta há anos que clientes sejam nomeados para esse conselho. O meu pai levantou-se abruptamente, a sua cadeira a arranhar o chão com um som áspero que fez todos estremecerem. Estás a mentir, disse ele, a sua voz cheia de uma combinação de raiva e incredulidade. Isto é uma fantasia elaborada que construíste para justificar o desperdício da tua educação. Não estou a mentir, disse eu, permanecendo sentada enquanto ele se erguia sobre mim. Mas claramente preferes acreditar que estou a delirar do que aceitar que tive sucesso sem seguir o teu plano. Foi então que ele explodiu com as palavras que terminariam a nossa relação para sempre. Na manhã seguinte, conduzi diretamente da casa dos meus pais para a minha nova mansão em Cascais. As palavras do meu pai ainda ecoavam nos meus ouvidos. Sai e não voltes a aparecer, tinha sido a sua declaração final antes de eu sair da sala de jantar deles, pelo que eu sabia que seria a última vez. A viagem de 20 minutos pela Marginal deu-me tempo para processar o que acabara de acontecer e para planear os meus próximos passos. O meu telefone não parava de vibrar desde que saí do Restelo, com chamadas perdidas do Diogo e várias mensagens de texto da minha mãe a pedir para lhes ligar de volta. Ignorei-as todas.
O tempo para explicações e reconciliação tinha passado no momento em que o meu pai escolheu acreditar nas suas próprias suposições em vez de ouvir a verdade sobre o meu sucesso. O caminhão das mudanças chegou ao meio-dia, transportando os poucos pertences que eu tinha acumulado durante os meus anos de luta para construir os sistemas Ninho do Sol. Tudo coube facilmente em 2 divisões da minha nova e vasta casa. Um lembrete gritante de como as minhas circunstâncias tinham mudado drasticamente. Enquanto desempacotava o meu portátil e a fotografia emoldurada da minha primeira instalação solar no Quênia, senti uma mistura de tristeza e libertação que me surpreendeu pela sua intensidade. Naquela tarde, liguei a Jéssica, na Vision Capital, para discutir o cronograma para a nossa expansão na América Central. A conversa foi energizante, focada em planos concretos para implementar a nossa tecnologia em comunidades que precisavam desesperadamente de acesso à energia fiável. Enquanto falávamos sobre parcerias de fabrico e aprovações governamentais, percebi o quão mais gratificante este trabalho era do que qualquer carreira jurídica poderia ter sido. A propósito, mencionou a Jéssica perto do final da nossa chamada, estamos a receber alguns pedidos de informação interessantes sobre potenciais parcerias. Várias sociedades de advogados estão a contactar-nos sobre oportunidades pro bono para apoiar o nosso trabalho de desenvolvimento comunitário. A sério? Disse eu, subitamente interessada. Que tipo de firmas? Principalmente especialistas em direito ambiental, mas algumas de direito da família também. Aparentemente, há um interesse significativo no ângulo da responsabilidade social corporativa. Tomei nota mental para rever essas propostas de parceria cuidadosamente. A ironia de sociedades de advogados quererem associar-se ao meu sucesso não me passou despercebida, especialmente considerando a completa desconsideração do meu pai pelas minhas conquistas apenas algumas horas antes. 3 semanas depois do Natal, eu estava a rever candidaturas a subsídios no meu escritório, em casa, quando a minha assistente ligou com uma atualização urgente. Isabela, achei que devia saber que a Campos e Associados submeteu uma candidatura ao Programa de Subsídios para Energias Renováveis do Estado. Eles estão a solicitar 2 milhões de euros para uma iniciativa de sustentabilidade. Eu quase ri em voz alta. A Campos e Associados nunca tinha mostrado qualquer interesse em questões ambientais durante toda a minha infância. O facto de estarem subitamente a procurar subsídios de energia verde parecia uma tentativa transparente de capitalizar no crescente mercado de serviços jurídicos sustentáveis. Qual é a natureza da candidatura deles? Perguntei, abrindo a base de dados do Conselho de Energias Renováveis de Portugal no meu computador. Eles propõem-se a estabelecer um centro de apoio jurídico pro bono, focado em questões de justiça ambiental. O subsídio financiaria 3 anos de operações, incluindo salários da equipa e programas de divulgação comunitária. Como membro do conselho, eu tinha acesso para rever todas as candidaturas a subsídios antes de serem avaliadas pelo comitê completo. Abri a submissão da Campos e Associados e lia cuidadosamente, notando os objetivos ambiciosos e as iniciativas de som impressionante. A proposta estava bem escrita e profissionalmente apresentada, exatamente o que eu esperaria da firma do meu pai. Mas havia um problema crítico que os outros membros do conselho não reconheceriam imediatamente. A Campos e Associados não tinha experiência em direito ambiental nem relações existentes com organizações de justiça ambiental, nem historial de apoio a iniciativas sustentáveis. A candidatura era essencialmente um pedido de 2 milhões de euros para entrar num campo em que nunca tinham mostrado interesse em seguir. Mais importante, havia um claro conflito de interesses que desqualificaria a sua candidatura automaticamente. Rolei até ao fundo da entrada da base de dados do Conselho e encontrei o campo que procurava: conflitos potenciais. Digitei cuidadosamente, sabendo que as minhas palavras determinariam o destino da candidatura a subsídio do meu pai. Relação executiva com a Sistemas Ninho do Sol, escrevi, adicionando o meu nome e cargo para maior clareza. A rejeição seria rápida e pública, visível para todos na comunidade jurídica de Lisboa. Ao submeter o aviso de conflito que negaria a candidatura a subsídio do meu pai, percebi que a vingança me tinha encontrado, em vez do contrário. O caminho que eu tinha escolhido por razões autênticas tinha levado a um momento de justiça perfeita que nenhum planeamento poderia ter orquestrado melhor.
Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver com sucesso de acordo com os teus próprios valores e deixar que as consequências se revelem naturalmente.